Olá, pessoal. Eu sou Alessandro. Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem e hoje nós trouxemos um episódio daqueles de tirar lágrimas de vocês. Para isso, eu estou acompanhado aqui do nosso querido Dominguinho. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todas e todos. É isso, um episódio que eu acho que vai marcar muito esse final de ano, porque tem Copa, tá tendo a Copa do Mundo, né? Nós estamos gravando no dia 8 de dezembro, o episódio vai ao ar no dia da semifinal da Copa de 2022. Além disso, é um episódio que eu já queria ter feito antes, mas calhou de a gente reagendá-lo para a época da Copa. Pode ser que dê certo, né? Vamos ver como é que vai se sair o episódio. Mas a questão é a seguinte: por que o futebol é o esporte mais popular do mundo? Essa é uma pergunta que tem uma resposta mais famosa da geopolítica, que a Inglaterra, que foi o país que inventou o futebol, era a potência imperialista do século XIX e ela acabou exportando para tudo que é canto do mundo, inclusive o Brasil. Mas é claro, essa resposta não está errada, mas ela não esgota o problema, porque a Inglaterra, na verdade, é o país que inventou o esporte moderno como a gente conhece e inventou uma pancada de jogos, né? Então, cricket, hóquei, maratona, boxe, hurling, rugby, há dezenas de esportes inventados ali no 18 para o 19 na Inglaterra. Então a pergunta é, por que o futebol era, já na Inglaterra do 19, o mais popular dos esportes, a ponto de ser o que eles quiseram exportar, levar para suas colônias, para os países que eles tinham relações comerciais. Então, para responder a isso, tem uma sociologia de um monstro aqui, que é o Norbert Elias. Ele tem uma obra que nós vamos explorar ao longo do episódio. Além disso, né, Luiz, uma outra pergunta em aberto é por que foi na Inglaterra, né, o país que se concretiza, se consolida, né, o esporte, né? Vários países, vários povos jogavam, praticavam alguma atividade de lazer com uma bola, etc. Mas por que na Inglaterra ocorre essa consolidação de regras, né? E uma modificação que a gente vai explorar mais adiante. Além do Norbert Elias, né, o livro que a gente utiliza para esse episódio foi escrito em parceria com Eric Dunning, né, professor de sociologia da Universidade de Leicester, que é um especialista sobre hooligans, né, no futebol, né, aquela atuação daqueles torcedores violentos na década de 70 e 80. Então fica aí também a recomendação desse grande estudioso. O Dunning, ele colaborou com o Elias desde a década de 50, porque o Dunning era jogador de futebol e de cricket na juventude. Ele foi para a universidade, ele fazia economia e depois que ele viu a aula do Elias, ele decidiu ir para sociologia e o Elias falou para ele, por que você não faz a sociologia do esporte? E aí começou a parceria deles e isso se culmina nesse livro que vai estar nas referências para vocês. É a busca da excitação, desporto e lazer no processo civilizacional. Isso. Esse livro foi escrito em 1985. Eles, portanto, tiveram ali colaboração ao longo de 40, 50 anos. E depois o Elias morre em 1990 e o Dunning continuou produzindo, morreu mais recentemente, poucos anos atrás. Mas a imagem inicial é a seguinte: agora que nós estamos em Copa, por que esse esporte, diferentemente de tantos outros, mobiliza tanta gente ao redor do mundo? É o esporte mais popular, com mais audiência. A Copa do Mundo é o evento mais assistido do planeta. E além disso, por que as pessoas ficam tão malucas quando tem a Copa do Mundo? Por que elas ficam tão emocionadas, empolgadas e eufóricas? Para responder essa pergunta, você precisa escutar o episódio número 46, que vai depois da vinheta. Bom, Luiz, vamos falar primeiro dessa espécie de sociologia do esporte como um todo, né? O que representa o esporte, por que o esporte tem essa posição importante na sociedade contemporânea. E no segundo bloco a gente fala especificamente sobre futebol, uma espécie de recapitulação histórica do futebol, né? Pode ser? Beleza. Bom, antes de começar, só para mencionar que esse conteúdo, o argumento do sociólogo alemão Norbert Elias, em parceria com Eric Dunning, é um de muitos autores fortes da sociologia que se dedicaram ao esporte e ao futebol. Por exemplo, Bourdieu, o Giddens, que a gente já abordou em outro episódio. Tem um livro famoso do escritor Eduardo Galeano, que é um ícone da esquerda latino-americana, que se chama El Fútbol a Sol e Sombra. Ele também traça uma história do futebol. Enfim, mas hoje nós vamos começar a pensar o futebol pelo Elias, porque é o Elias, né? Pô, o Elias está um pouquinho na frente do Eduardo Galeano e basta escutar o episódio para você sentir isso, né? Longe de mim falar mal do Eduardo Galeano,
ano, mas esse daqui do Elias e do Dunning é de matar, o livro maravilhoso. Bom, esportes praticados com bola, né, Luiz, é algo que, como os autores relembram, né, como o próprio Norbert Elias relembra, mas vários historiadores me apontam para isso, existe desde a Grécia Antiga e vários povos ameríndios também praticavam esportes com bola. Mas cá entre nós, que os esportes, durante séculos, né, até o século XVIII, eram práticas quase semelhantes a uma guerra, né? Morria gente, né? Eram cheios de mortes, né? Os gladiadores, né? Aquelas competições de cavaleiros, ou até competições de bola que morriam pessoas à torta e direita, né? Eram quase simulações de guerra de verdade, né? Então, na própria Grécia Antiga, os esportes simulavam confrontos da própria guerra e morriam gente também. Só que acontece alguma coisa, especificamente na Inglaterra do século XVII, XVIII, passa a ocorrer um processo que vai modificar e que vai gerar um outro tipo de lazer, né? Um tipo de lazer não mais dominado ou predominado pela violência. Então, ele faz uma caracterização demorada dos esportes das Olimpíadas lá atrás na Grécia Antiga, que foram jogos que duraram 1000 anos. E ele vai mostrando que ali a violência era muito predominante. Depois as Olimpíadas acabam e essa violência acaba ficando concentrada nas cruzadas, nas guerras do período da Idade Média. E a partir do final da Idade Média, há a construção dos estados nacionais e uma paulatina, um processo lento de limitação da violência, né? Uma coisa que demora séculos. Os duelos, a violência entre tribos ou grupos vizinhos começa a diminuir porque há o processo de apropriação da violência, ou, para usar a expressão, a monopolização da violência por parte do Estado, e isso está no bojo do que o Elias faz no livro clássico dele, O Processo Civilizador, que é o processo de paulatino controle dos hábitos e das emoções, né? Há manuais de etiqueta, formas de sentar à mesa, tudo isso que é muito elaborado por ele nesse livro é o ponto de partida para pensar a limitação da violência em escala nacional e depois em todos os países. Isso é um processo lá do século XIV, XV. A gente um dia vai fazer um episódio sobre o processo civilizador, que é um livro fundamental, mas hoje basta dizer que esse processo implica em controle das paixões, das pulsões, inclusive sexuais, da vontade de violência, que é uma marca da espécie humana, de luta por caça, luta contra outros grupos, e esse processo transforma pela primeira vez na nossa história o indivíduo em um indivíduo muito mais autocontrolado. Ele fala que o indivíduo passa a ter uma segunda personalidade no inconsciente, que ele agora passa a ter um comportamento regrado, disciplinado, de evitar demonstrar paixões, demonstrar afeto, demonstrar força, demonstrar brutalidade. Isso está na base da história do desporto moderno, portanto, quando a gente começa a ver as Olimpíadas da era moderna, elas têm regras escritas, coisa que não existia lá atrás, elas têm limite de tempo, coisa que não existia lá atrás, era até desistência. Então, Ou a tudo isso... morte, né? Exatamente, eles morriam, né? Então, tudo isso é o ponto de partida para entender o desporto moderno. O fato é que, por conta do crescimento das cidades medievais e do processo de racionalização da vida, para conferir mais rotina, mais previsibilidade para relações sociais, você não pode matar uma pessoa, você quer ganhar dinheiro, você precisa ter uma sociedade ordeira, tudo isso está no bojo da construção da sociedade mercantilista. E aí, nessa vida tão regrada, o lazer passa a ser um momento importante, uma válvula de escape. E o lazer aqui pode ser, por exemplo, trabalho comunitário, bebida, festas em geral, o cuidado com a sua espiritualidade, tudo isso pertence ao mundo do lazer. Mas para a sociologia, desde sempre, o lazer é o que permite a crescente rotinização da vida do indivíduo. Então, o lazer é um momento necessário para que amanhã ele acorde cedo e trabalhe durante 8, 10 horas. E aí, é nesse processo do tempo do lazer que começa a surgir o desporto ou o esporte moderno, e elas são jogos em casa, por exemplo. Então, vamos pensar aqui, eu vou sugerir um raciocínio, né? Além disso que o Luiz falou, existe também um aspecto que é as atividades de lazer conseguir de alguma forma simular as coisas da nossa vida e nessa simulação proporcionar com que você tenha um sucesso que você talvez não tenha dentro da sua vida comum, cotidiana, ou que você possa libertar as suas vontades, as suas emoções de uma forma muito mais intensa que a vida cotidiana sua não permite. Então pense, por exemplo, o banco imobiliário, né? A gente vive a vida nossa toda tentando ser rico, ganhar muito dinheiro, e a gente não consegue, a maioria de nós não conseguimos. E aí a gente senta numa mesa, jogamos um joguinho que permite você ser milionário, fazer a sacanagem com os outros membros da mesa, etc. Junta as notinhas, bolinho de dinheiro. Aquela é uma situação mimética, né, que simula a nossa vida, mas que não é a realidade. Ali todo mundo sai, de alguma forma, satisfeito, porque sabe que aquilo não atinge de fato a sua vida concreta.
Ou então no esporte, né, trazendo agora para a sociologia do esporte, nós ficamos a vida inteira, às vezes, cansados do cotidiano, por exemplo, né, sem muitas surpresas no seu trabalho, sentados ali, etc. Quando o esporte, por exemplo, você jogar a sua pelada de noite, permite com que você faça um gol e tenha um momento de êxtase que não vai ocorrer na sua vida comum, não vai acontecer no seu trabalho, esse momento de êxtase que permite você gritar, você pode extrapolar ali, ou até dentro de um estádio, né, que você pode xingar as pessoas ali, socialmente é permitido você libertar essas suas tensões da vida cotidiana, essa energia, e ali você não será julgado, né? Então o esporte, ele acaba cumprindo esse tipo de necessidade, né? O Elias vai dizer, o Elias e o Duni vão dizer que a nossa vida passou por esse momento de racionalização que o Luiz falou, e a gente ganha uma série de regramentos de comportamento que são pautados principalmente pela autorregulação das suas emoções. E isso está presente em toda a sociedade, né? Toda sociedade é necessário você controlar suas emoções. E na sociedade inglesa, de onde o futebol surgiu, também existia isso. Imagina a Inglaterra vitoriana, né? Século XIX, que porcaria que não era, né? Então, e essa emotividade, esse êxtase, ele era obtido lá pelos medievais, ele era obtido por meio da luta física, por meio da guerra, por meio dos duelos. Então, essa explosão, que é uma coisa natural, segundo eles, né, uma coisa necessariamente humana, ela era suprida pelas práticas violentas da Idade Média. À medida em que a sociedade se regulamenta, o Estado monopoliza a violência, não é mais por aí que você pode fazer o descarrego que é inerente à própria espécie. Então você vai começar a ter, a partir do tempo livre e do lazer, momentos que vão fazer esse processo, e essa transformação não é de uma hora para outra, é uma coisa que leva séculos, a ponto de chegar no século XVIII e XIX, na qual surgem esses esportes que nós vamos abordar no bloco 2. Tá, Luiz, a gente falou muito sobre o papel, né, que o esporte cumpre nas sociedades contemporâneas. Agora, a pergunta que ficou em aberto é: por que na Inglaterra ocorre o surgimento desses esportes? É uma pergunta maravilhosa. Difícil. Era difícil até eu ler o livro do Elias, né? E basicamente é o seguinte: o processo civilizatório vai acontecendo de modo gradual, com particularidades nacionais, mas é um processo que se alastra. E o esporte e o futebol são subprodutos desse processo, como a gente disse no primeiro bloco. Por que a Inglaterra, afinal, já que isso estava acontecendo em todos os países? O Elias tem uma resposta simples para isso, maravilhosa, que é o seguinte: na Inglaterra foi onde os conflitos entre as classes, entre a nobreza e a burguesia, em primeiro lugar, foram pacificados antes dos outros países europeus. Para você ter uma ideia, na França estava tendo a Comuna de Paris, né, o cerco a Paris e o pau quebrando entre os trabalhadores e o governo. Então, a Inglaterra, já no final do século XVII, teve a Revolução Gloriosa, que foi a primeira revolução burguesa da história, e ali se inicia um expurgo de parte dos puritanos que vão para os Estados Unidos, e aí, a partir daí, começa a haver uma lenta, também secular, pacificação das lutas entre as classes sociais. No século XVIII, ocorre um processo que é a parlamentarização da luta. O parlamento agora é o campo da disputa entre as classes sociais e não mais a rua, não mais a briga deliberada, aberta, conflagrada, com sangue. A Inglaterra é pioneira nisso. Então, o processo de pacificar os conflitos se deu primeiro na Inglaterra, de modo que, a partir daí, a Inglaterra começou uma cultura que se estabeleceu de regramento, de controle, de pacifismo, começa a bolar esportes, e são muitos, como a gente disse na abertura. Tem um ponto que eu acho muito interessante nisso tudo, que o Elias chama atenção para o seguinte aspecto, né? Se não existe entre os indivíduos que participam da política ou do esporte, por exemplo, a convicção de que as regras, de que a instituição, aquela instituição funciona, não tem como ter parlamento nem como ter esporte, certo? Uhum. Então, essa concordata entre partes, né, mesmo que rivais, é extremamente necessária. Então, vamos supor, só colocando em exemplos, se uma parte, grupo A político, acha que o grupo B, ao assumir a política, vai usar o Estado para matar e aniquilar aquele povo, eles não vão aceitar nunca as regras do jogo, né? Vamos colocar no Brasil, se os petistas acham que os bolsonaristas, ao assumir o Estado, vai matar todos os petistas, nunca vão respeitar o processo de eleição, por exemplo. Então, o esporte e a parlamentarização só podem ocorrer nesse processo onde existe alguma crença de que vai dar certo aquelas instituições sociais. E nesse aspecto, o argumento dele é muito interessante para a gente que estuda política,
essa ideia de que o consenso mínimo em torno das regras e da própria existência do adversário, sem o qual não faz sentido a disputa, isso se deu em primeiro na Inglaterra, e aí, a partir disso, o parlamento, a luta política moderna, encontra o esporte. É a mesma forma de pensar. Você aceita as regras e sabe que a sua existência depende da existência do outro, porque se você quiser destruir o outro vai querer destruir você, e aí, a partir daí, não tem mais nem jogo, e nem a gente existe. Essa explicação é muito legal. O futebol foi criado, meu primeiro clube de futebol, aliás, foi criado num episódio engraçado aqui, né? O Sheffield Football Club. Sheffield, para quem não sabe, é uma cidade onde a indústria metalúrgica é muito importante, né? Eles chamam de Steel City, né? O apelido. O Sheffield Football Club, em 1857, na verdade, era um clube de ricos que tinham esse clube de cavalheiros que jogavam cricket e chegavam no inverno, não dava para jogar cricket, né? Para vocês aí em casa, imagine vocês jogarem o bets na neve, não ia dar boa, né? Eles pegaram esse jogo que era praticado nas ruas em alguns lugares e começaram a praticar futebol e criaram esse primeiro clube de futebol que está vivo até hoje, que é o Sheffield Football Club. Mais tarde, essa mesma Sheffield, que é uma espécie de berço do futebol, né, teria a criação de outros 2 clubes que são populares até hoje, esses sim mais importantes, né, que é o Sheffield Wednesday e o Sheffield United, que jogou, inclusive, a Premier League há pouco tempo atrás. Só uma pergunta, então, Alessandro. Quer dizer que na origem do futebol, do soccer, que tem na Copa do Mundo aqui atualmente, existia uma série de variedades de jogos com bola. Perfeito. Nós tínhamos, na verdade, um grande futebol, né? Que eles chamavam, né? Esses esportes com bola. E entre eles, os mais famosos dessas variedades eram o rugby futebol e o futebol da associação, né? O futebol da associação. O que é? Essa separação é importante na história do futebol. Existia um grupo de ingleses que achavam que esse esporte com bola deveria manter, na verdade, essas caneladas, esses atos de violência física mesmo. Não né, raro quebrava a perna, né? Quebrava a perna, quebrava a cabeça, quebrava braços. Essa galera fundou a Associação de Rugby Futebol, né? Se vocês procurarem aí, o rugby tem o nome futebol também na sua nomenclatura oficial. E um grupo dissidente desses daí, que achava que o futebol deveria tomar um outro caminho, ser jogado apenas com os pés, com maior preservação da saúde física dos jogadores, fundaram a Association Football, né? Essa associação criada em 1863 na Inglaterra, a primeira associação de futebol. Por isso nós temos a Inglaterra como a criadora do esporte, né? Na verdade, é a unificadora das regras que existiam, todas as espécies dentro do território, nesse esporte que praticamos até hoje. Então, isso é fundamental no argumento dos autores, porque essa cisão entre aqueles que queriam um pouco mais de violência e aqueles que queriam mais regramento e tinham aversão a tanta violência, é a cisão chave para definir a popularidade do futebol, porque a sociedade já estava num processo de aversão de violência e não gostava de assistir aquela pancadaria do rugby. Por isso que o futebol cai no gosto popular, muito mais do que o rugby, inclusive chegando em outros países e tendo rápida aceitação mundo afora. Então vejam, o regramento que bloqueia a violência era um fenômeno que atendia a anseios sociais que estão sendo construídos ao longo daquele marco do processo civilizatório de séculos. Além disso, o Elias vai afirmar que, diferentemente de esportes individuais, como o boxe ou o tênis, que também foi criado na Inglaterra, os jogos com bola, e particularmente o futebol, pressupõem um tipo de dinâmica de tensão e cooperação que é uma espécie de microcosmo da sociedade. Toda a sociedade precisa funcionar por meio de tensão e cooperação. Então, se você pensa no futebol, você tem um time que precisa cooperar, por outro lado, está rivalizando com o outro. Então, você tem permanentemente a dinâmica de tensão e cooperação, de uma forma muito mais estável, permanente do que em qualquer outro esporte, segundo ele. Então, esses 2 motivos, primeiro, o controle de uma violência a patamares socialmente aceitáveis e uma dinâmica que subentende tensão e cooperação, portanto, planejamento, mas também imponderabilidade, que permite a catarse, que permite o grito, tudo isso é que vai dar ao futebol o tamanho da popularidade que ele tem. E aí, Luiz, tem algo que é interessante, que o Elias chama atenção para o seguinte aspecto, né? Os ingleses, ao estabelecer regras específicas para todos os esportes praticados nesses clubes britânicos, dos cavalheiros, né? O esporte surge a partir da classe alta britânica, né? Ele é consolidado a partir das suas classes altas, diferente daquilo que muito se fala sobre o futebol, né? E aí, ao conseguir consolidar essas regras num livrinho, o esporte passa a ganhar autonomia em relação àqueles que praticam. E é por isso que os esportes britânicos foram exportados com muita facilidade. Passa a ser um código de regras, como se fosse um jogo de tabuleiro,
brasileiro, onde qualquer lugar no mundo que tenha contato com aquilo possa praticá-lo. Só para lembrar do episódio sobre as instituições que a gente fez com o Bruno Bolognese, ele dizia isso: uma instituição sobrevive àqueles que a criaram. Então, quando você cria o livrinho de regras, como você disse, aí, pô, qualquer um pode jogar, é só ler o livrinho e introduzir as regras na prática, né? Perfeito. E aí, como o esporte foi criado das classes altas, né, ele era praticado, por exemplo, o segundo clube de futebol era o clube de uma universidade, da Universidade de Cambridge. Só que, como as regras estão aí, o futebol é muito fácil de ser praticado, ele começou a ser praticado pela classe operária, né? E nessa segunda onda de popularização do futebol, né, para fora dos clubes da classe da elite, surgem uma série de clubes importantes do futebol inglês, por exemplo, o Manchester United, o Manchester City, né, na cidade industrial, né, de Manchester, e na cidade portuária de Liverpool, o próprio Liverpool e o Everton. Nessa fase aqui, o futebol começa a se tornar quase que uma religião para os seus praticantes. De alguma forma, é o meio pela qual os trabalhadores em condições terríveis na Inglaterra do século XIX achavam uma forma de se divertir, de libertar suas tensões, né, as suas emoções. Um dos exemplos que o Eric Dunning cita está no estádio de Goodison Park do Everton, onde os seus torcedores, quando morrem, né, eles pedem para jogar as cinzas deles no estádio, né, numa parte do estádio específico, como se fosse uma união do espírito com aquele clube de futebol que é tão importante. E se eu não estou errado, a partir dessa luta de classes, o futebol passa a ser um momento de canalização da luta entre as classes, os trabalhadores da fábrica contra os universitários, aí você tem as ligas. E veja que interessante, assim pensado, é a continuidade da guerra entre as classes por meios do esporte, né? Então você tem essa coisa do fardamento, da camisa, você tem a bandeira, você tem a coisa de entrar no território do outro, só que agora você não pode mais matar. E nem tampouco não pode quebrar a perna. Aos poucos o esporte vai ficando com regras que evitam a violência desmedida. Mas, se a gente fosse usar no inconsciente coletivo, é o momento da luta que ali vai decidir o destino, a felicidade dos dois grupos, né? Então, e nesse aspecto, né, existiu já no século XIX uma espécie de profissionalização do futebol que era muito mal vista pela elite britânica. Então, veja, assim como existe essa discussão com, por exemplo, o financiamento eleitoral, né, existia lá atrás também no esporte, né? Porque se você não dá dinheiro para a classe trabalhadora, dificilmente a classe trabalhadora terá tempo para praticar o esporte, como um estudante de Cambridge tinha. Então, quando começa a surgir essa profissionalização do futebol, é que começam esses clubes de Manchester, de Liverpool, começam também a ganhar os títulos, né? A FA Cup de 1871, por exemplo, passa a ser vencida pelos clubes que não são da elite britânica. Só para citar aqui, o United e o Liverpool são os maiores campeões ingleses até hoje, né? Com 20 títulos do United e 19 do Liverpool. Então, se a gente puder fazer uma síntese do argumento dele, para que o esporte seja atraente, ele precisa ter aquilo que eles chamam de um descontrole controlado. Porque não é mais o momento do trabalho, que você tem um comportamento totalmente controlado, repetitivo, previsível. O esporte subentende alguma imprevisibilidade, só que não é a tal imprevisibilidade como nos esportes da Grécia Antiga ou como numa guerra, que o indivíduo tem uma liberdade total de aniquilar o outro. E aí, essa gangorra, essa balança entre um pouco de desordem, que dá dinâmica, dá imprevisibilidade, precisa se equilibrar com um pouco de ordem, que dá um pouco de monotonia. É interessante que, naquele momento do século XIX, o futebol era o que equilibrava melhor essas coisas. É possível que hoje, ao longo do século XX, outros esportes ofereçam um melhor equilíbrio disso. Algumas vezes uma partida de tênis entre o Nadal e o Federer oferece melhor equilíbrio dessas coisas. Mas naquele período de popularização e de exportação do esporte para outros cantos, foi o futebol que oferecia isso do ponto de vista da aceitação do gosto das pessoas. Essa visão de que o esporte passa por um processo de retirada da violência acontece com todos os esportes. Ele fala sobre o boxe. O boxe era praticado sem luva, podia dar chute um no outro, depois inventaram a luva, inventaram o tempo, inventaram regras de peso. Se a gente parar para pensar, o UFC foi criado por brasileiros, pela família Gracie, né? O UFC podia fazer tudo, né? Ele era luta livre também, chamava Vale Tudo, inclusive, né? E hoje em dia ele é cheio de regras também. Então existe uma tendência geral do esporte de controlar a violência e de preservar a ordem física dos seus praticantes, né? Depois, mais adiante, né, o futebol
passou a ser cultivado por massas gigantescas de telespectadores e de espectadores, né, dentro dos estádios, né? E na própria Inglaterra, durante os anos 70 e 80, um novo fenômeno, né, um fenômeno tanto quanto original na história do futebol, passa a ocorrer com muita frequência, que é o surgimento de brigas entre os torcedores, né? Que diz, segundo Eric Dunning, como se tornou forte o futebol na propagação de uma identidade de grupo. E essa identidade de grupo está muito associada com o surgimento desse monte de clubes de futebol que está enraizado culturalmente nos seus locais, né, de surgimento, e com diferenças de classe e cultura social também. Então, o esporte passou a ser catalisador de tensões sociais, onde seria possível resolver essas diferenças dentro do campo. Só que, eu vou abrir aspas aqui para o Eric Dunning, se as tensões despertam numa sociedade mais alargada, se as restrições e ódio entre os diferentes grupos se eleva a sério, a linha divisória que separa o jogo e aquilo que não é jogo pode ficar pouco nítida, né? Uhum. Então, quando times, numa situação específica de muita rivalidade, né, passam a jogar o futebol e representar esses fragmentos sociais, é possível que aquela questão mimética ou a configuração de jogo passe a não existir de forma tão clara assim, né? Eles começam a se violentarem, né? Então eu cito o exemplo do Millwall e do West Ham, né? Que são dois times que protagonizam as piores brigas de futebol do futebol britânico, talvez, que durante os anos 70 e 80, no contexto de crise econômica ferrenha da Inglaterra, representavam trabalhadores de firmas que eram rivais um do outro também, no mesmo local, né? Do leste de Londres. Esses dois clubes representavam fragmentos sociais que se odiavam e que dentro do campo não conseguiam lidar daquela forma que o Elias diz sobre o esporte em geral. E esse tópico que você abordou é o que faz com que, nesse raciocínio original do Elias e compartilhado pelo Eric Dunning, não existe antítese entre civilização e violência. O que existe é uma contiguidade. A civilização impõe supressão da violência, mas esse processo também pode fazer com que a violência leve à descivilização, que é o que acontece nesses conflitos sangrentos, em vontade de matar. O hooliganismo é um retrocesso civilizacional para esses autores, e o que significa que a própria estrutura social está desregulamentada, está desorganizada, e aí o futebol catalisa a violência e explode a violência. Então, essa forma de pensar que não é 880 é muito interessante. Existe um contínuo entre civilização e violência. Pois é, sabe o que eu pensei sobre isso? Muito se fala no Brasil atualmente sobre como lidar com a violência no futebol. Segundo esse argumento do Elias, o hooliganismo ele existiu naqueles anos 70 e 80, entre outras coisas, porque a sociedade britânica estava uma porcaria. Então, não tem como o futebol se tornar essa paz maravilhosa da Premier League se a nossa sociedade está uma porcaria também. Exato. Se essa estrutura econômica está precária, as ocupações oferecem baixo incentivo de permanência, o salário é uma bosta. A solidariedade entre as pessoas não existe. Exato. Então, se você tem uma estrutura social precária, o futebol pode catalisar isso em violência. E aí você tinha falado um ponto quando a gente estava conversando fora do ar, por que o Elias constrói uma crítica à sociologia que vê o esporte como um objeto, uma agenda de segundo escalão, e ele faz a crítica disso? Bom, eu acho interessante porque, de alguma forma, dentro da academia tem essa visão, existia mais no passado, né? Não sei se hoje ainda se mantém, uma visão de que estudar o esporte não era relevante, não é um ponto central, né, dos estudos das ciências humanas, né, preocupados com outras coisas. E o Elias, nessa chave, exatamente essa chave, o esporte como uma arena presente em todas as sociedades do mundo, né, todas as sociedades têm esse lazer mimético, né, todas as sociedades do mundo atualmente já conhecem os esportes modernos também, não tem por que não estudar, sendo que essas arenas representam muita coisa da nossa vida cotidiana, né, muitos dos problemas sociais como um todo. Então, Luiz, vamos para a pergunta cotidiana nossa aqui. O futebol é uma prática maldita, como diz minha mãe? Não, de jeito maneira. O futebol é uma coisa bendita. Mesmo eu, que sou um torcedor desiludido nos últimos anos, o futebol, além de todos esses efeitos positivos sobre o necessário gasto de energia e de emotividade, que ele opera para suprir muito das pulsões que ficam reprimidas em função da civilização, e o Elias, de fato, dialoga com o Freud, né? Essa tese do processo civilizacional é uma tese que está em consonância com o argumento do Freud, que as regras da sociedade bloqueiam pulsões vitais, especialmente a sexualidade para o Freud. Para o Elias, não só as sexuais,
Mas ao permitir o descarrego parcial disso, ela faz com que as pessoas vivam melhor. Eu ia numa padaria que tinha jogo de futebol. Os trabalhadores chegavam lá e ali era o momento realmente de descarrego deles, né? E aí, com isso, ele ia embora mais tranquilo e no outro dia ele acordava mais tranquilo. Isso é vital. Então, nesse sentido, ela produz memória afetiva e, ao longo do tempo, deixa as pessoas completamente ligadas a algum clube. Isso tem a ver com aspectos familiares, de vizinhança, de bairro, grupais mais amplos de classe, como na Inglaterra. Então, eu acho que o futebol é bendito desse ponto de vista, embora, à medida em que ele vira um negócio global, a indústria do futebol, de fato, traz traços deprimentes, né? Os jogadores viram celebridades do ponto de vista da sua grana, né? Ostentação, como a gente falou no terceiro boletim. Isso acaba sendo um pouco chato, enche o saco, mas não elimina o aspecto anterior, né? O aspecto de que ele serve para as pessoas desopilarem o fígado. O Jota, um grande conhecido nosso, importante amigo de longa data, ele ia ver o Coxa, ele ficava o tempo todo, ele e o Marcelo, ficavam o tempo todo correndo na beira do gramado para xingar o lateral esquerdo e não assistiam nem onde estava a bola. Então aquilo para ele tinha uma serventia muito importante para ele do ponto de vista emocional, entende? Ele ia lá para isso. E aí ele não pode fazer isso na sala de aula. Todo estádio do Brasil inteiro, do mundo inteiro, deve ter um senhor de mais ou menos uns 70 anos que descarrega todos os xingamentos do dicionário dele contra o juiz. É. Eu também concordo, viu? Eu concordo com que o futebol. Cara, quantas vezes, né? Quantas pessoas o futebol não proporciona que essa pessoa tenha uma noite de sucesso com um gol na pelada, com um gol na suburbana, com um gol marcado, ou seja, qualquer lance, enfim, né? Uhum. Que o pai se torna uma espécie de ídolo do filho, né? Eu sempre, quando era criança, eu sempre vi os adultos como super craques, assim, porque todo adulto consegue controlar melhor a bola que você quando você é criança. E esse é um momento muito legal, na verdade, né? Pô, eu queria jogar igual meu irmão, eu queria jogar igual meu pai, enfim. São coisas maravilhosas que o futebol como esporte proporciona, mas é claro, né? Como tudo nessa vida, tem o seu lado sombrio, né? Que é essa transformação em indústria do futebol. Dá para pensar o seguinte, assim, se a gente nascesse em 830 depois de Cristo em algum lugar da Europa, provavelmente a gente ia passar a infância treinando para a guerra ou para as cruzadas e ia morrer com 20 e poucos anos no meio de uma batalha. Graças a esse processo que para o Elias é positivo, embora com efeitos negativos, o processo de civilização, você tem uma vida mais longa, você tem mais previsibilidade e você perde um pouco em fruir as suas pulsões. Mas, por outro lado, você pode descarregá-las no esporte e viver até os 60, 70 anos tranquilamente. E, Luiz, você tem uma historinha pra gente ou não? Rapaz, eu achei uma história aqui que eu fiquei... Aliás, é muita sorte. É o seguinte, você conhece um tal de Hristo Stoichkov? Esse é autor da célebre frase: existe um Cristo lá em cima e um Cristo aqui embaixo. O que era ele, o Hristo, o que é o Cristo terreno, isso. né? Esse Modesto. grande jogador búlgaro, né? Modesto. Ele era, de fato, uma lenda da Bulgária e do Barcelona. Eu acho que a Bulgária ficou em quarto na Copa de 94, né? Ele foi um protagonista daquele time e foi artilheiro do Barcelona, etc. Mas aí, no final da carreira dele, ele foi jogar nos Estados Unidos, no DC United, em Washington. O time dele tava... Esse time tudo ruim lá nos Estados Unidos, né? Tava fazendo uma pelada com o time da universidade e ele deu uma voadora por trás de um calouro da universidade e quebrou a perna do moleque. E o barulho fez o barulho que faz uma quebrada de perna, assim, daquelas graves. E aí, as meninas que assistiam o jogo na arquibancada tiveram ânsia de vômito e uma vomitou. Então, vejam, no argumento do Elias e do Dunning, isso não é natural, as meninas terem ânsia de vômito depois de um ato de violência pesado num esporte. Isso é parte do processo extenso, longo, de aversão da violência que está embutido no processo de civilização. Então, na Idade Média, quando uma pessoa via uma cena de violência, um duelo, na verdade ela tinha excitação. Agora, essa excitação só ocorre se você tiver controle da violência. Por isso que na final da Copa do Mundo, se tiver um ato de violência extremo, as pessoas vão deixar de assistir, provavelmente, e não vão comemorar, dependendo de onde elas estiverem, do ponto de vista de como que se dá a violência naquela sociedade. E esse processo de controle da violência, ele é permanente e interminável. Por exemplo, agora, em agosto de 2022, aquela associação que faz as regras lá, International Football
Association Board define as regras. Na verdade, isso aí é um inglês, um galês, um escocês e um norte-irlandês sentado numa mesa falando o que deve ser feito, né? São quatro caras de lá da Grã-Bretanha que definem, né? É. Eles definiram, num comunicado para as federações de todos os países, que a partir de agora, os jogadores menores de 12 anos estão proibidos de buscar cabecear a bola intencionalmente durante as partidas. Por quê? Porque como o esporte tem ficado cada vez mais competitivo, tem havido muito impacto de cabeça no futebol profissional. E agora, para mudar isso, eles vão ensinar as crianças a não mais cabecear a bola. Isso, o regramento sempre vai em cima das crianças, porque é ali que está o perigo da continuidade, da saúde delas. Assim que foi o regramento na Inglaterra também, era nas escolas, lá no século XIX. Então, essa é a última chance da Inglaterra ganhar uma Copa do Mundo é esse ano. É porque eles só fazem gol de cabeça? Provavelmente. Mas é interessante de pensar que em 74, 70 e poucos, que teve a introdução do cartão amarelo, né? Então, ao longo de a história do futebol também é a história do controle da violência. Inclusive, atualmente, isso continua sendo objeto de regulamentação. Então, o em 2000 e tanto causou ânsia de vômito por uma atitude que seria cabível no futebol do século XIX, mas não é mais cabível no futebol do século XXI. E a própria coisa que cabecear a bola é algo tão tradicional, começa a ser problematizado entre as crianças. Gostou da historinha? Maravilhoso, adorei, muito bom, Luiz. Vamos com a luta de gosto, Luiz. Eu preparei uma bacana aqui para você responder, depois eu dou minha opinião. Você prefere passar o seu sábado, né, em todo o ritual completo, tá? Ritual completo de esquenta, de ir para o jogo, numa suburbana ou num futebol de várzea qualquer, na cidade, com seus amigos, ou você preferiria acompanhar uma grande noite de Champions League? Lógico, né? Não entra aqui aquela visão de conhecer uma cidade que você não conhece, né? Se a Champions League acontecesse na mesma cidade aqui. Um glamour de Champions League. Rapaz, eu nunca fui lá ver o jogo da Champions League, como é que eu vou saber? Mas eu já acho que compensa assistir mais um jogo de várzea, assim, eu acho que não estou sendo... Deve ser divertido. Saudosista. Não tô sendo romântico aqui. Eu acho que deve ser do cacete assistir um jogo da Champions League. Agora, do ponto de vista da rotina afetiva, né, e da experiência social de descarrego, é preferível ir com os meus amigos, com as pessoas da minha comunidade, ver o time do meu bairro e lá ter toda a retomada da memória afetiva envolvendo aquele time que é muito mais intenso do que assistir o meu Barça contra o meu Real lá na Espanha. Você tá de palhaçada com isso aí. Esse filme descarrega emoção. Se bem que, não sei, né? Nunca foi. Deve ser muito louco assistir com aquele tanto de gente que eles colocam no estádio lá. E você? Eu concordo com você, né? Porque, veja só, né? Se a gente vai nos estádios, por exemplo, na Premier League, você não pode nem ficar de pé direito, né? Agora que tá voltando, poder ter de pé. Então, nesse ponto de vista do Elias aqui, imagina que você não tem descarrego, na verdade. Você tem um espetáculo ali que se você xingar, gritar demais, eu acho que as pessoas devem olhar para você, né? Sei lá. Então, depende. Se eu tiver com raiva, eu prefiro ir no futebol de várzea. Se eu tiver num dia tranquilo, na paz, querendo apreciar o bom futebol, eu iria para a Champions League. Então, seria mais ou menos isso. Avisos finais nós temos ou não? Rapidinho. Bom, gente, esse é um episódio que a gente economizou muita descarga emocional da Copa do Mundo para poder prepará-lo. E ele vai servir como uma espécie de satélite para outros episódios relacionados ao hooliganismo, sobre o nacionalismo de alguns clubes ao redor do mundo, sobre os clubes brasileiros, o narcotráfico na Colômbia, enfim. Esse episódio é um ponto de partida para outros episódios de sociologia envolvendo esporte e futebol que nós vamos espalhar ao longo de várias semanas e meses do ano que vem. Então, se você gosta desse assunto, comente, envie um conteúdo para a gente, observações, críticas, sugestões e manda. Se você tem uma pessoa que não sabe por que ela gosta do futebol, se tem uma pessoa que não sabe por que as pessoas gostam do futebol, tem muita gente que fala, por que as pessoas gostam tanto de futebol? O Machado de Assis, se ele tivesse lido o Elias, na verdade não poderia porque ele viveu antes do Elias, mas se ele tivesse tido acesso a essa tese, ele não escrevia aquela barbaridade que ele falou que o futebol eram 10 malucos correndo atrás de uma bola. Então, se você acha que isso pode ser útil para qualquer tipo de gente que você já debateu esse assunto, entra e manda lá no Zap ou marca essa pessoa nas suas redes sociais, ajuda a esse conteúdo chegar o mais longe possível, seja no Instagram ou no Twitter. E, claro, para a gente fazer mais episódios, mais conteúdo,
Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, para que a gente seja um clube puro, de bairro, para que nós não sejamos cooptados pelo dinheiro das grandes corporações que destroem o futebol, a pureza do futebol. Então entra lá no apoia.se/maldita politicagem e deixa um troquinho lá, um caraminguá pra gente. Agora eu quero fazer uma pergunta final. Você tá com a camisa emocionada? Nunca vi você com essa camisa. Que camisa é essa? Você tá emocionado com o episódio? Essa é a camisa do Newcastle Futebol Clube, time importante, gigante do norte. Já que a gente ia falar de futebol inglês hoje, eu homenageei esse clube aqui. Entendi. Dessa vez. A gente está presente também no YouTube, né? Com o nosso boletim sobre a Copa, né? O Maldito Futebolagem. Lá a gente fala um pouco sobre a política envolvida na Copa do Mundo e trazemos muitas análises convincentes do campo mesmo, né? Então, ali a gente se transforma naquilo que a gente queria ser quando éramos criança, que é comentarista esportivo. Aí uma última coisa. Nós vamos fazer o episódio de encerramento do ano do Maldita Politicagem lá na terça-feira, dia 20 de dezembro. Lá nós vamos analisar qual que é o melhor episódio do ano, conforme a opinião minha, do Alessandro, mas a gente queria saber de vocês. Então, assim, de pronto, não vai percorrer a lista de episódios, de pronto, escreve pra gente qual é o episódio que você mais gostou desses que você ouviu. Claro que nem todo mundo ouve todos os episódios, mas aquele que bateu na sua... aquele que eu gostei mais foi tal, porque isso é muito importante, esse retorno é importante pra gente saber de onde a gente tá acertando e para preparar os episódios do ano que vem. Seria muito legal e brincar com as respostas de vocês no episódio do dia 20. Perfeito, galera, é isso. É isso. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.